Graça e paz. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical, lição número 1 do terceiro trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica de aprendermos da tua palavra nesse próximo trimestre. Te pedimos, Espírito Santo, que venha nos encher, venha nos fazer transbordar, que nós possamos gravar a tua palavra em nosso coração, nos alimentarmos desta palavra e, sobretudo, Senhor, que nós possamos dar frutos desta palavra que será ministrada aos nossos corações. Nós te pedimos que seja conosco, nos instrua, abra o nosso entendimento e que caminhe conosco, ó Pai, por todo esse trimestre. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos então ao nossa primeira aula desse trimestre de 2021, terceiro trimestre, 4 de julho de 2021, e já quero adiantar para vocês que esta lição desse trimestre nós vamos estudaremos os livros de 1ª e 2ª Reis. E antes de tudo eu quero lançar um desafio para você, classe. Leiam o livro de 1º Reis e 2º Reis. Leiam esses dois livros. Quem for lendo e completando, vai deixando o seu amém lá. Completei a leitura dos livros de Reis, 1º e 2º. E aí, para que vocês possam acompanhar e entender as histórias de cada reis que nós vamos contando aqui. Nós vamos estudar, por quê? Porque eles contam a história dos reis do povo de Deus, desde que Deus instituiu Saul como rei, como que isso foi acontecendo. E aí nós vamos começar falando do reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. Muita gente tem dúvida disso. A história de Israel e de Judá é marcada por muitos acontecimentos. E reis que temeram a Deus, que fizeram o que era agradável a Deus. Porém, houve muitos que desobedeceram deliberadamente aos mandamentos divinos e levaram o povo a pagar um alto preço por essa desobediência, por essas atitudes. E a história dos reis não termina só com o juízo de Deus, mas com uma palavra de esperança. E a palavra de Deus mostra que sempre que o homem se arrepende, e isso você vai ver acontecer várias vezes nos livros de Reis, quando o homem se arrepende de seus pecados e se volta ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso mantém suas promessas de pé. As promessas do Senhor, elas não morrem. A promessa que Ele fez, se você está pensando, mas eu pequei, irmã Osana, e eu não sou digno, Deus não vai cumprir a promessa na minha vida. Se você se arrepender e se tornar para o Senhor te perdoa e Ele mantém as promessas dEle. E esse era o plano de Deus, né? Com o povo que Ele amava. Esse é o plano que o Senhor tem para a igreja dele na terra. E é sobre isso que nós vamos falar neste terceiro trimestre, na lição número 1 de 4 de julho de 2021. O tema é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Todo mundo diz assim, o sábio Salomão. E dizia o sábio Salomão. Porque o sábio Salomão, mas muitas poucas pessoas conhecem a história do Salomão propriamente dito. Então nós vamos falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E o texto áureo diz, 1 Reis 8:11 diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz assim: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Quando medito a respeito de Salomão e quando leio daquilo que ele escreveu, e nós temos o livro de Provérbios, e nós temos Cantares, Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, que também foi escrito por Salomão. E mesmo quando você lê o livro dos reis, na parte que trata sobre o reinado de Salomão, você vê como havia sabedoria naquele homem. E ele podia ter pedido tudo, mas ele pediu apenas que Deus lhe desse sabedoria. E nós vamos falar sobre isso nessa aula, porque nós vamos entender onde foi que Salomão começou e o que aconteceu com ele no decorrer da história.
Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 34, e depois nós temos 1 Reis capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Eu quero ler com vocês apenas os 3 primeiros versículos, 29, 30 e 31 do capítulo 4, tá? Da referência da leitura bíblica, mas eu quero pedir, por favor, que vocês leiam toda a leitura. Façam toda a leitura da sua revista. Não acompanhem só o que eu estou dizendo aqui, leia a sua revista. Essa é a capa da nossa revista. Vai falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esses dois livros dos reis, eles falam justamente sobre como que o povo tinha uma ascensão de obediência a Deus, e onde Deus operava poderosamente para livrá-los dos inimigos e prosperar, mas em contrapartida, quando eles agiam e erravam, como que Deus se afastava do povo e aí vinha o juízo. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. É sobre isso que vai falar essa lição. E aí eu vou ler os versículos 29 até o 31, que diz assim: Deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E só frisando o versículo 32, que diz assim: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Esse homem de sabedoria escreveu 3.000 provérbios, e cânticos ele escreveu 1.005. Você diz, irmã Rosane, onde eu vejo isso? Todos os provérbios de Salomão estão no livro de Provérbios? Há uma grande parte do livro de Provérbios que é de Salomão, sim. Só que alguns pontuados aqui e ali não são de Salomão. Tem que prestar atenção nisso. E 1.005 cânticos. O cântico dele que nós conhecemos e que está na Bíblia é o livro de Cantares, onde ele fala sobre Sulamita. Ok? O ponto central da nossa aula diz assim: o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Por que em toda a nossa vida? Eu ontem falava com um amigo meu a respeito de como nós começamos nossas coisas, como nós começamos nossa vida com Deus, quando nós começamos os nossos projetos. Salomão, quando foi ordenado rei, ungido rei pelo Senhor, e o Senhor falou que ele pedisse o que ele queria, e ele falou: eu quero sabedoria. Começou bem. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, que falou assim: olha como que maturidade desse homem para pedir sabedoria. Eu não vou te dar sua sabedoria não, Salomão, eu vou te dar glória, eu vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade nesse reino, tudo que você for fazer vai ser bom. Salomão começou muito bem, mas nós vamos entender e ver quando lemos o livro dos reis e vamos caminhar nessa lição, que ele não terminou bem. Então não é como você começa, é como você vai terminar a sua história. Quando nós pegamos algo para fazer, quando nós recebemos um chamado do Senhor, e no trimestre passado nós falamos sobre o chamado, nós começamos muito bem no gás todo, pedindo a Deus, orando, clamando e fazendo com alegria, com disposição, e vamos... Mas depois nós vamos degringolando aquelas atitudes e vamos deixar entrando outras coisas no meio daquilo. E a maioria de nós, se não tivermos uma busca de misericórdia do Senhor para a nossa vida, terminamos muito mal. Éramos muito populares, éramos muito cheios de Deus, éramos muito ativos. E aí perdemos o foco e terminamos mal. E isso, irmãos, nós temos que tomar todo o cuidado. Como igreja, como corpo, nós temos que tomar todo o cuidado, porque o que nós somos também na obra do Senhor reflete no que nós fazemos fora, o nosso testemunho. Salomão era um rei visto por todos, começou muito bem, admirado, correu a fama dele por todo o Oriente, mas e depois? Terminou muito mal, então nós temos que tomar esse cuidado.
O nosso escritor dessa revista, desse trimestre, ele é um pastor Clayton Romering, doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAI, Assembleia de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD. Inclusive nós tivemos revista da Escola Dominical na classe dos jovens, 2 revistas que foram comentadas por ele, e ele é da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Vamos à nossa introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. E como eu disse para vocês, não é como você começa, é como você termina. Talvez você está começando com muita dificuldade, está achando tudo muito ruim. Onde que eu vou chegar? Não estou vendo luz no fim do túnel. O importante é como você vai terminar. Aquilo que vai ser a sua bússola. E a nossa bússola sempre precisa ser o Senhor. Nosso primeiro tópico diz a sabedoria de Salomão. Primeiro subtópico, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que ele fizesse, isso é 1 Reis capítulo 3, versículo 5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. E se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Nós temos referências aí. Quantos de nós, se chegar alguém perto de você e falar, eu tenho um presente para te dar, pede o que você quiser. O que nós pensamos primeiro? Eu quero uma casa. Eu quero ter muito dinheiro na minha conta. Eu quero viajar para um lugar maravilhoso. Eu quero coisas que na maioria das vezes só agradam a minha carne. Dificilmente nós vamos pensar em algo espiritual, e é verdade. Não precisa fazer de conta que, não, eu sou diferente, não. E aí eu digo para você que, ao orar ao Senhor, para aquilo que você necessita para a sua vida, haja em seu coração uma sabedoria vinda de Deus, para você orar com inteligência, com racionalidade, a respeito daquilo que você está pedindo ao Senhor. Que é isso, irmã Osana? Como que é isso? Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós precisamos da direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. E pedir ao Senhor com sabedoria o que nós precisamos, por mais urgente que seja, passa por esse temor e sabedoria a Deus. Não é porque eu quero, porque eu acho imprescindível. Tem gente que diz assim, se Deus não me der isso, eu morro. Se Deus não me der e não fizer o que eu quero, eu não volto mais na igreja, que eu sei que Deus não existe. Não leve em consideração o que Deus quer para a pessoa. E a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu temor do Senhor passa por essa atitude. Primeiro eu preciso saber se é da vontade do Senhor. Tiago diz assim, capítulo 5 de Tiago, ele diz assim que até mesmo para eu dizer se amanhã eu vou na cidade, Tiago diz assim, se vocês planejam ir à cidade, vocês dizem, amanhã eu vou à cidade e farei assim, assim, assim. Quando o certo seria dizer, se Deus permitir e quiser, amanhã eu irei à cidade. Porque completando o versículo, ele diz, qual é a nossa vida se não um vapor que sobe da terra? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se o Senhor permitir é que eu terei, se o Senhor permitir eu irei. É tudo se for da vontade de Deus. E muitas vezes nós batemos de frente com Deus porque nós queremos alguma coisa e não podemos ser contrariados. Então, Salomão, quando inquirido, ele não pensou só no que ele queria, físico, matéria. Ele pensou principalmente no que ele queria como inteligência, porque sem sabedoria ele não conseguiria governar o povo.
Mas de que adiantaria todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Priorizar, orar, pedindo a coisa certa. Pedindo a direção de Deus, até mesmo para pedir. Mas, Senhor, eu não sei orar não. Como é que eu vou pedir isso aqui? Me dá inteligência para eu orar e saber o que eu estou pedindo, para eu não entrar num caminho difícil. Segundo subtópico, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno e não sei como sair, nem como entrar. 1 Reis 3, 7b. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Não sei entrar, não sei sair, não sei como que eu devo dirigir o povo. E um dos provérbios de Salomão que nós mais acompanhamos e nós lemos a respeito de buscar no Senhor como fazer as coisas, está em Provérbios, vamos ler? Eu quero ler com vocês. Primeiro, Provérbios 9 e 10. Leiam comigo. Abra sua Bíblia. Provérbios está logo depois do livro de Salmos, não é difícil, meio da Bíblia aí de achar. Capítulo 9, versículo 10, olha só. Por onde começa essa sabedoria de Salomão, irmã Osana? Como que é isso? O versículo 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Prudência é diferente de prepotência. O cuidado diferente do orgulho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá. Mas o que é o temor do Senhor? Porque muita gente acha que temer o Senhor é ter medo de Deus. Deus é aquele carrasco, sabe? Aquela coisa assim que, meu Deus do céu, esse é Deus. Não fala alto não, que Deus vai achar ruim com você. Mas aí quando nós vamos para Provérbios também, no capítulo 8 e no versículo 13, leia comigo, por favor, para nós entendermos que temor é esse. Não é ter medo de Deus não, irmãos. O versículo 8:13 diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então eu temo o Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Que temor é esse? Aborrecer o mal. Eu obedeço a Deus e aborreço o mal. Isso é sabedoria. Não é que eu vou proibir você de uma festa. Você fala com seu filho assim: você não vai naquela festa, porque eu estou falando que você não vai. Não. É ele entender que se eu for àquela festa, eu estou desagradando a Deus. Você não precisa nem dizer para ele que não vai. Quando eu estava na fase de escola, na fase jovem de escola, que tinha festas da escola, que tinha reuniões com as classes, eu sabia o que acontecia lá, porque eu via o comentário do que ia rolar na festa. E aí eles falavam comigo assim: Osana, você vai? Eu falava: não. Eu nunca cheguei para o meu pai e falei assim: pai, só deixa eu ir na festa da escola. Primeiro que eu já sabia que ele ia dizer um não para mim. Mas eu já dizia não para a classe, antes mesmo de falar com meu pai, aborrecer ele com a história, porque eu sabia que lá não me cabia, porque eu temia ao Senhor. Eu entendia que ali não era um lugar para eu estar. Porque o que diz o Salmo? Primeiro, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do mal. Eu sabia que eu não podia fazer isso. É porque eu temia ao Senhor, eu não queria aborrecer o Senhor com a minha atitude. E, quando nós falamos sobre essa sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. A humildade, num Provérbios também, diz assim: a humildade precede a honra. Quando você se mantém humilde, e eu não estou falando de aparência, né? Porque tem gente que se veste de saco, põe roupa mais simples possível e diz: eu sou tão humilde. Nossa, Deus está vendo o tamanho tanto que eu sou humilde. Eu tenho tanto orgulho de ser humilde. Olha só que controvérsia.
Porque primeiro que o humilde ele não tem orgulho, mas eu tenho tanto orgulho de ser humilde. Então não é essa aparência de piedade, não é essa aparência de tadinho. Humildade não é isso. Humildade não é isso. E a atitude de humildade que a pessoa tem é que define ela como uma pessoa humilde. Tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem muito poder, mas é uma pessoa humilde, que não traz orgulho em si de ser quem é, que não fica pavoneando, abrindo igual um pavão, falando eu sou fulano, eu sou cicrano, eu tenho isso, não. Você entra e sai da presença da pessoa e você às vezes não faz nem distinção que ela tem tanto, porque há uma humildade real nessa pessoa. E a humildade precede a honra, essa pessoa será honrada. Diferente do orgulhoso, porque Provérbios 16, 18, vamos ler? O que fala sobre o orgulhoso e aquele que é prepotente? 16, 18, vamos ver o que foi escrito a respeito dele. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Olha o que diz lindo o versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Tudo isso é um ensinamento para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária, para a maneira como nós queremos andar com o Senhor. Terceiro subtópico, a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago capítulo 3, versículo 15. Vamos ler esse texto rapidinho aqui, só para nós entendermos. Tiago capítulo 3 e versículo 15. Acho em Tiago, está logo depois de Hebreus. E vocês sabem que eu gosto muito dessa carta de Tiago. Olha o que Tiago escreveu. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Ao versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esse é o fruto da justiça. E a sabedoria, ela não causa confusão. A inveja, sim. A inveja, tem gente que fala assim, eu não tenho nada, e a pessoa morre de inveja de mim. Por que que essa pessoa tem inveja de mim? Se eu não tenho nada. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus tinha um propósito na vida de José, de levar ele a governar o Egito para livrar o povo da fome. Porque havia uma sabedoria que Deus tinha dado a José para isso. E o propósito de Deus é que José chegasse lá. Então, por isso a túnica dele foi rasgada, por isso ele foi jogado no poço. Tudo havia um propósito do Senhor. Mas, desde o início, havia uma inveja em torno daqueles que olhavam para José, porque viam um propósito, ainda que não entendesse. Então, muita gente vai ter inveja de você e de mim, não porque nós temos alguma coisa, mas é porque há um propósito do Senhor na nossa vida. E aí, precisa ser barrado isso. A pessoa olha para você e fala, eu quero aquilo que ela tem. Embora você pense assim, não tenho nada. Vamos ao nosso segundo tópico. A consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. 1 Reis capítulo 4, versículo 20. Todos os governos, quando administrados sobre essa premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. E aí nós temos um outro provérbio, 29, 2, que diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbios capítulo 29, versículo 2.
Havia uma fartura, havia uma bênção sobre o povo de Israel, porque Salomão era um homem que temia o Senhor, tinha pedido sabedoria ao Senhor, agia com justiça, e o povo se alegrava e prosperava. Todos os governos guiados pelo Senhor, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo é oprimido. Então vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pelos nossos governantes, sejam municipais, estaduais, federais. Vamos orar para que haja justiça nesses governos. Segundo subtópico, o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores. E nós estamos falando de como vem o final, né? Começou bem. Para onde está caminhando Salomão? Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder, que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Ninguém desvia da igreja de um dia para o outro. Ninguém deixa de servir a Deus, de temer ao Senhor, de andar com Deus. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de vir à igreja no domingo. Eu estou falando de vida com Deus, quando a pessoa vai deixando de ter vida com Deus e vai entrando para outros caminhos, de deixar de crer, deixar de ter fé, deixar de temer. Não é acordei hoje, hoje eu não sirvo mais a Deus. Não é assim não. Isso é paulatinamente, é devagar, é um esfriamento. Hoje eu não oro, hoje eu não leio a palavra, hoje eu não ouço a pregação, hoje eu não vou no culto, e você vai só, tá vendo? Se afastando. E aí, daqui uns dias você já não vem um culto de domingo, você não vem no culto da quinta, você não assiste mais uma escola dominical, você não participa mais do grupo de irmãos ou irmãs, você deixou de... E você vai se perdendo. Daqui uns dias você não vem mais ao culto nenhum e não sente falta. É diferente de quando você não vem ao culto, porque você tem um serviço. Você está no trabalho, você está na escola, você não pode vir. Mas nós devemos priorizar o nosso tempo com Deus. Eu estava conversando com o meu amigo essa semana, e ele é um menino que serve ao Senhor, e ele falou comigo, essa semana foi tão difícil para mim, que eu não consegui fazer meu devocional, nem não consegui ler a Bíblia, e eu estou muito preocupado com isso, porque minha vida secular, minha vida de física, não pode ter prioridade à minha vida espiritual. Eu achei fantástico, ele é um menino novo. Então eu não posso abrir brecha, e quando eu abro brecha, foi isso que Salomão fez. Ele começou a abrir pequenas concessões. Pode isso aqui, não, isso aqui não tem problema. E é assim que nós agimos. Não tem problema fazer isso, não tem problema eu sentar na roda dos escarnecedores, não tem problema eu começar uma conversa que não edifica aqui. E um abismo ele vai chamar outro abismo. Não tem como. O que eu e você estamos construindo? Nós estamos fazendo um puxadinho de abismo? Porque um abismo ele vai chamar o outro abismo. E isso vai nos levar para a ruína. Sansão era mais forte do que José? Quem era mais forte, José ou Sansão? Em termos físicos, em termos da unção que estava, se nós analisamos a unção que estava sobre Sansão lá no início, nós vamos ver que Sansão era muito forte, é tanto que ele derrubou o templo no final do livro, da história dele. Mas José era mais forte do que Sansão. Por quê? Porque Sansão, ele foi abrindo concessões, não foi Dalila que derrubou Sansão, pura e simplesmente. Foram todos os caminhos que Sansão tomou desde quando ele começou. Que ele se entendeu por gente e ele entendeu que havia uma força nele. Já que eu sou poderoso mesmo, não tem problema com isso não. Ele casou com uma mulher fora do povo dele.
Ele não podia beber vinho porque ele tinha uma unção sobre a cabeça dele que dizia que ele não podia tomar vinho, mas ele tomava. Ele começou a tomar, ele começou a participar das farras e ele foi perdendo durante o caminho. Não foi Dalila que derrubou Sansão, foram as atitudes de Sansão durante a trajetória dele. José não. José, a cada situação que ele foi passando, ele foi se fortalecendo. E quando ele chega na casa de Potifar, que a mulher de Potifar quer dar o bote nele, ele sai correndo e larga tudo na mão dela para se livrar daquilo. Foi lançado na prisão por causa disso, mas não morreu não, ele se tornou governador. Há uma diferença sobre como nós traçamos a nossa trajetória. Há uma diferença sobre a maneira como nós fazemos a nossa história. Então Salomão, ele se enganou com o poder que ele tinha. Ele começou muito bem e por um longo período ele foi muito bem. Mas lá na frente você vai ver ele se perdendo nesse caminho. Por quê? Por causa das pequenas concessões. E a síntese do nosso tópico 2 diz assim: devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí a casa cai. Terceiro tópico, a construção do templo. E aqui nós vamos entender uma coisa muito importante. Por que que Davi, sendo o rei, um homem segundo o coração de Deus, não edificou o templo que ele queria edificar o Senhor? A construção do templo é o nosso terceiro tópico e o primeiro subtópico, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis capítulo 5, versículo 5. O propósito de Salomão na construção do templo, nós vimos que havia muita nobreza. Na verdade, quem queria construir esse templo era Davi. E lá no livro das Crônicas, nós vamos ler capítulo 28, deixa eu ver aqui com vocês, e Deus diz um não para Salomão, para Davi. Crônicas 28, versículo 3. Deus diz assim: não edificarás casa ao meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi, um homem com coração segundo Deus, ele trouxe e promoveu a volta da arca para Jerusalém. Quando a arca foi tomada, fez festa para a arca entrar na cidade, honrava a Deus, amava a Deus, tinha um coração que agradava a Deus, mas não pôde construir o templo. Por quê? Porque Davi foi um rei de guerra e derramou muito sangue. Então Deus falou com ele: ó Davi, não, você não vai edificar esse templo. Quem veio com a mesma proposta e com o coração ardendo de desejo de construir um templo ao Senhor? Salomão. E nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro. 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 a 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Tudo quanto nós fizermos para o Senhor, nós precisamos fazer com excelência. Ele construiu um reino palpável, paredes de ouro, o lugar santíssimo, quando nós estudamos a respeito dos tabernáculos, a divisão do templo, onde tudo seria colocado, e ele fez com excelência, com o primeiro material, com aquilo que era rico. E aí, quando nós pensamos em edificação do reino, nós não estamos num reino palpável, não é um reino visível. O reino de Deus não é comida nem bebida. Nós estamos fazendo a expansão do reino de Deus na terra. Com o quê? Construindo através de vidas. Com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, nós estamos edificando um reino ao Senhor. Todos os dias, quando nós falamos do amor de Deus, quando nós anunciamos a verdade de Cristo. Então, essa excelência que havia no reinado de Salomão para construir esse templo ao Senhor, nós precisamos também ter na nossa vida diária, como igreja de Cristo, expandindo o reino do Senhor na terra. Segundo subtópico, o templo do Espírito Santo.
Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Hoje Deus não habita mais entre as quatro paredes. O dia que nós deixamos, e aí vamos para um exemplo muito próximo a nós. Se você passar hoje lá na QSE 12, lote 18, você vai ver apenas um galpão. Quem passar sem nunca ter ido lá quando estávamos lá, vai ver apenas um galpão e não vai saber que existiu ali um povo que reunia no nome do Senhor. Porque são só paredes. A igreja, o corpo de Cristo, é a que se reúne aqui. Onde que habita o Espírito Santo de Deus? Em nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. Essa é a grande diferença. Hoje nós falamos com o Senhor, porque o véu do templo foi rasgado, foi nos dado acesso ao Pai direto. Não precisa mais. Por que o povo de Israel tinha essa noção e essa necessidade de ter um templo para adorar o Senhor? Porque era somente ali onde a arca ficava que estava posta a glória de Deus. E Salomão tem uma experiência riquíssima quando ele termina a construção, e vamos para o primeiro culto, que foi o versículo que nós lemos lá no nosso textuário, lembra? A experiência que o povo teve, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão tem uma experiência riquíssima com os sacerdotes, com todo o povo, ao ver a casa cheia da glória de Deus. E esses somos nós. Você está buscando batismo com o Espírito Santo, você está clamando ao Senhor por um renovo espiritual, por quê? Porque a glória de Deus precisa encher a nossa vida. É isso que nos alimenta. Essa glória do Senhor é que nos faz andar, é que nos faz caminhar. É aonde as pessoas veem o poder de Deus na expansão do reino. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Vamos ao nosso terceiro subtópico, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto, e em duas ocasiões especiais. Quando? A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Então foi feito um transporte, havia todo um cuidado nesse transporte da arca, não podia ser de qualquer jeito. Leiam o livro dos reis, irmãos. Leiam o livro dos reis, 1º e 2º Reis, para vocês verem a riqueza de detalhes que há nesse livro. Então, a primeira vez, quando tiraram a arca e chegaram com a arca lá, levada pelos sacerdotes para o lugar santíssimo, a glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. E aí nós temos as referências aqui, 1 Reis 8:11, 2 Crônicas 5:14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, 1 Reis 8:22 até o 53 e 2 Crônicas 6:14-42, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, que é 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E para quem é aluno da escola dominical e estudou conosco a respeito do tabernáculo, sabe exatamente como era essa composição dos sacerdotes quando entregavam sacrifício diante do Senhor. Mas eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Olha só o que estava dizendo. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
Isso foi tudo que os sacerdotes e Salomão e todo Israel contemplou da glória do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, recebemos e percebemos a grandeza desse momento quando nós somos cheios da glória do Senhor. Ser cheio da glória do Senhor é algo tão impactante que você não consegue se manter de pé, você não consegue se manter sem chorar, sem se derramar diante do Senhor, porque a glória dele te toma de uma tal forma, você quer pular, você quer bater palma, você quer se jogar no chão, porque a presença do Senhor, ela parece que vai explodir você de dentro para fora. E foi isso que eles experimentaram. Só que eles viram a glória, eles viram o poder de Deus, eles viram a magnitude daquilo. Salomão vivenciou tudo aquilo. E aí, vivenciando tudo isso, dando testemunho disso, leia a oração que ele fez em 1 Reis, no capítulo 8, do versículo 22 ao 53. Leia essa oração. Também tem Crônicas, 2 Crônicas 6, versículo 14 e 42, que precede, ele faz essa oração no capítulo 6 de 2 Crônicas, e no capítulo 7 vem esse texto que eu acabei de ler, e acabando Salomão de orar, veio a manifestação da glória de Deus. Então, tudo que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória, deve ser realizado com pureza de coração. Salomão só construiu o templo porque havia pureza no coração dele. Salomão viu a glória de Deus na inauguração desse templo, porque havia pureza no coração dele. Ele começou maravilhosamente bem, mas infelizmente ele não terminou tão bem assim. Vamos à nossa conclusão? Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, algo que Israel não vivia há muito tempo. Harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus e culto ao Senhor. E só para fechar esse subtópico a respeito da sabedoria desse homem, eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá de novo para Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Tiago escreve. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Quer sabedoria? Quer entendimento? Peça a Deus, porque Ele tem para nos dar e Ele dá liberalmente. Vamos buscar no Senhor essa sabedoria, para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja prosperidade, para que o reino de Deus venha a ser expandido. Nós estamos trabalhando em prol do reino. E que o Senhor continue abençoando esta igreja, esse corpo de Cristo que se reúne aqui na ADET Taguatinga Sul. Nós temos um período de mais 12 lições pela frente. Vamos buscar entendimento do Espírito Santo, vamos aprender essa palavra. Se dediquem a aprender a palavra, porque isso trará não apenas conhecimento, mas trará sobretudo sabedoria. Leia o livro de 1ª e 2ª Reis e vamos nos falando em nossas aulas, em nossos grupos da escola dominical. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa aula e por tudo quanto o Senhor nos concedeu, Pai, de entendimento da Tua palavra nessa lição. Que nós não tenhamos apenas conhecimento, mas que nós possamos ser sobretudo, sábios, ó Pai, no temor e no entendimento da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, temer ao Senhor, nos afastarmos do mal, repudiar tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Nos firmarmos cada dia mais na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus eu te peço a bênção sobre todo o corpo da igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade. Seja conosco, Pai. Amém.